pessoal, tudo bem? Como que nós estamos? Espero que muito bem, firmes e fortes aqui para a nossa aula de número 1, nosso início de trajetória neste curso teórico de AFO. Então, pessoal, a gente vai aí por uma jornada bastante grande, matar a teoria de AFO para todo e qualquer concurso que cobre essa matéria. Vamos focar aqui com profundidade nos pontos, tá? Vou tentar traduzir as coisas aqui para vocês, deixar as coisas mais claras, mais acessíveis, para que vocês entendam quando vocês forem ler o PDF, quando vocês forem ler a Constituição, quando vocês forem ler a Lei 4.320, a LRF, tá? Então, hoje a gente vai começar lá do comecinho das coisas mais básicas, planejamento na Constituição, né? PPA, LDO e LOA, tudo na Constituição. Depois passaremos para princípios orçamentários, ok? Então, peço aí atenção total de vocês. Tudo que eu falo nas aulas é extremamente importante. Todos os destaques que eu faço caem em prova. Tudo que eu chamo atenção é porque o examinador, de uma forma ou de outra, troca na hora da prova, ou ele gosta de cobrar aquele tipo de artigo, aquele artigo específico. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Então, vamos começar aqui com planejamento e orçamento na Constituição Federal, PPA, Planejamento Plurianual. Gente, toda vez que eu começo a aula de PPA, o que eu faço? Eu desenho isso daqui para a gente ter uma visão completa antes de entrar especificamente no PPA, tá? Então aqui, o que eu quero que vocês visualizem? Lembra quando a gente vê aquelas pirâmides de planejamento estratégico? Então, nós temos aqui a mesma ideia. PPA, LDO e LOA sendo aí os nossos instrumentos de planejamento na Constituição Federal. O PPA vai fazer um papel estratégico, a LDO vai fazer um papel tático e a LOA um papel operacional, tá? Igualzinho o planejamento estratégico, tático e operacional lá da administração geral. Mesma ideia, mesma coisa. Você tem aqui o PPA em cima, ele é o que vai comandar a lógica orçamentária. Ele que vai olhar lá para o médio prazo, ele que vai olhar para 4 anos para frente, ele que vai trazer diretrizes, objetivos e metas, enquanto a LDO vai fazer esse movimento de olhar para ele, pensar as prioridades dele, jogar para a LOA executar. Então veja, a LDO aqui, ela é um meio de campo, tá? Então ela que faz o meio de campo, ela que traduz o PPA para a Lei Orçamentária Anual. Mas o nosso foco inicial aqui, então, é o PPA. Eu quero só que você entre na matéria já entendendo que esses 3 instrumentos de planejamento são interligados, tá? Então, eles são conectados, integrados. E, já de cara, qualquer questão que te traga a palavra desconexos, não integrados, qualquer coisa que te remeta a uma ideia de que eles não se conectam, estará errado, tá? Porque eles são muito interligados, muito integrados. Então, ótimo. Passando aqui para o nosso slide de introdução dos nossos instrumentos de planejamento, tá? O PPA, LDO e LOA são instrumentos de planejamento e orçamento. Então, às vezes, pessoal, vem isso na prova, tá? Te pedindo só sobre isso. Os instrumentos de planejamento e orçamento. Você tem que saber que está se referindo a PPA, LDO e LOA. Cada ente faz as suas leis orçamentárias, pessoal. Então, aqui a gente está fazendo uma pincelada aí geral, né? Quando a gente começa a estudar PPA, LDO e LOA, a gente tem uma impressão que é só a União que faz isso, né? Como se a União, como se fosse só um PPA, uma LDO e uma LOA federal que abarcasse todo o Brasil e tudo. Mas não, no seu município você tem um PPA, uma LDO e uma LOA. No seu estado tem um PPA, uma LDO e uma LOA. Na União, PPA, LDO e LOA. Então,
esses instrumentos de planejamento e orçamento são elaborados e executados em cada uma das esferas federativas. Não é um para o Brasil inteiro, tá? Isso aí você também já tem que ir de pronto para a prova. Por quê? Porque a prova às vezes traz isso, que o PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas em âmbito nacional, como se ele estabelecesse para o Brasil inteiro, para todas as esferas. E não, o PPA federal é para a União, o PPA estadual é para o Estado e o PPA municipal é para o município, o PPA do DF é para o DF, ok? Então, tem que estar bem clara essa situação aí. Outra coisa aqui, cada lei dessas, então PPA, LDO e LOA, constituem etapas distintas, mas integradas, tá? Então, ainda que a gente tenha a distinção delas, da elaboração, uma elaboração distinta, prazo distinto, não interessa, elas são integradas. Isso para quê? Para que nós consigamos ter um planejamento estrutural das ações governamentais. A partir do momento que eu vinculo, gente, o PPA, LDO e LOA, que eu integro eles três, eu consigo fazer com que a LOA, que é o operacional, que é o chão de fábrica, que vai lá botar a mão na massa, com que ela efetivamente concretize o que está lá no PPA. Então, essa visão integrada que nós temos transforma, né, faz com que a gente consiga ter um planejamento estrutural dessas ações. A gente consegue ter uma estrutura dessas ações governamentais e isso funciona, tá? Isso consegue trazer resultados. Essa que é a lógica, toda aquela lógica de planejamento estratégico, beleza? O artigo 65 da Constituição Federal deixa claríssima essa integração. Por quê? Porque ele fala que leis de iniciativa do Executivo estabelecerão PPA, LDO e LOA. Então, sempre as três ali juntas. E outro ponto que cai em prova, Constituição Federal criou o PPA e a LDO, integrando o plano e o orçamento. Antigamente, nós tínhamos esse orçamento plurianual de investimentos. Esse orçamento plurianual de investimentos não se confunde com o plano plurianual, tá? Então, nós só tínhamos a lei orçamentária e o orçamento plurianual de investimentos. Mas nós não tínhamos uma ligação mesmo, tá? Uma efetiva integração. Com a Constituição Federal de 88, a gente conseguiu essa integração. A Constituição introduz o PPA e a LOA e faz com que eles se conectem em três tipos de planejamento: estratégico, tático e operacional. É aí que a gente consegue visualizar uma mudança estrutural no sistema orçamentário, né, no nosso processo orçamentário, em que a LOA consegue agora entender as diretrizes, objetivos e metas do PPA. Por quê? Porque a LDO faz o meio-campo e a LOA consegue concretizar o que está lá em cima, tá? Então, isso aqui, tudo importante. É introdutório, mas é importante, ok? Então, vamos continuar aqui. A gente tem que ter essa visão, tá? De que um PPA, ele vai ter uma vigência de 4 anos. Então, este PPA vigente, durante a vigência dele, eu tenho uma LDO e uma LOA. No ano seguinte, eu tenho uma LDO e uma LOA. Uma LDO e uma LOA, uma LDO e uma LOA. Então, sempre vai ser assim. O PPA vai ser o estratégico e ele vai ramificar nesses quatro anos nesses instrumentos. LDO e LOA, LDO e LOA, LDO e LOA e etc. Tá? E outro ponto importante aqui, artigo 65. Leis de iniciativa do Poder Executivo. Aqui, ó, o processo orçamentário, gente, ele sempre se inicia no Poder Executivo. Não começa lá no Poder Legislativo. Não é o Legislativo que vai elaborar o PPA, LDO e LOA. Não. A competência constitucional é do Executivo. O Legislativo, por exemplo, isso a gente vai estudar em ciclo orçamentário, o Legislativo vai fazer a elaboração da proposta dele, vai remeter isso para o Executivo consolidar na proposta geral, né? E aí enviar para o Legislativo analisar. Mas quem
tem a competência de iniciar o processo orçamentário é o executivo. Às vezes a prova vem e traz que é o legislativo, estará errado, tá? Aqui a gente tem um princípio da reserva legal, que significa que esta competência de iniciar o processo está reservada legalmente ao Poder Executivo, ok? Lindo. Então, passando para frente, nós temos aqui que o plano plurianual é um instrumento de planejamento de médio prazo. As questões trazem para você que é um planejamento de longo prazo. Posso marcar longo prazo também na prova? Não pode. Longo prazo está errado, tá? Longo prazo vai ser o planejamento governamental como um todo, tá, pessoal? Os nossos programas de longo prazo. Agora, o PPA em si, ele é médio prazo. Por quê? Porque ele só tem 4 anos, ok? Se ele só tem 4 anos, a gente não considera isso aqui como longo prazo. Então, a questão te trouxe que é longo prazo, você foge, você sai correndo da questão. Não é longo prazo, é médio prazo e ponto final, tá? Resolvi questão de 2021, dizendo que era longo prazo. Errado, questão recentíssima, tá? E só isso aí que você tinha que saber. Então, continuando. É um instrumento de planejamento de médio prazo do governo federal que estabelece de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Gente, aqui só um adendo. Ai, mas ele fala que é do governo federal. Ele fala que é da administração pública federal. A Constituição Federal, ela vai tratar sobre o PPA federal, o PPA da União, tá? Só que, gente, o que eu quero aqui que vocês entendam? Que tanto no âmbito estadual, no âmbito municipal, também tem essas regrinhas, né? As constituições ali, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, tudo isso aí que vai trazer vão trazer as regrinhas para as leis orçamentárias de cada esfera federativa. Aqui a gente foca no âmbito federal, tá bom? Ótimo. A duração é de 4 anos, sendo que será elaborada uma LDO e uma LOA cada ano, conforme a gente viu no slide anterior. E isso daqui que eu li e fiz ali as coresinhas separadas, está previsto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, tá bom? Não tivemos nenhuma alteração nesse dispositivo, tá tudo certo. Então, aqui, só seguir o baile, né? Agora, o que eu quero que vocês atentem aqui comigo. A gente vai dar uma destrinchada nesses termos, regionalizada, diretrizes, objetivos e metas, despesa de capital, tá? Então, a gente vai dar uma destrinchadinha nisso aqui. Gente, regionalizada, o que significa isso? Significa que o PPA, ele terá que compatibilizar os recursos disponíveis com o atendimento das necessidades da sociedade no território nacional. Então, veja, nós temos um PPA em âmbito federal, né? É o tamanho da federação. Então, aqui a gente tem que necessariamente olhar para as regiões do Brasil, tá? Aqui você não confunda isso com a lógica de ter um PPA estadual e um PPA municipal. Vai continuar tendo. Só que, veja, o PPA federal, qual que é o território federal? O território federal é o Brasil inteiro. Tá bom? Então, a gente tem os entes estaduais, tem os entes municipais, mas a esfera federativa, a parte da União, né? A parte federal é o território inteiro. Então, a gente tem que ter esse olhar regionalizado. Por quê? Porque nós temos uma diferença muito grande de desenvolvimento nas regiões do Brasil. Por que isso? Gente, porque, obviamente, olha o tamanho deste país, tá? Assim, é um continente, literalmente. Você vai começar a olhar os mapas, né? Começa a ver país da Europa e outros países ali, né? Sei lá, na África, enfim. São desse tamanico, né? Às vezes aqui, ó, o Paraná, São Paulo, é maior do que um país. Então, aí você fica, gente, mas como assim?
né? E olha o tamanho do nosso país é gigantesco. Então, obviamente que nós temos, e não teria como ser diferente, diferença de desenvolvimento. Questão de clima, nós temos o semiárido do Nordeste, tá? Questão de desenvolvimento de todos os âmbitos possíveis. Então, aqui temos que ter esse cuidado, porque o PPA, ele vai fomentar, né? Ele vai se preocupar com o desenvolvimento. Ele tem ali investimentos dentro dele. Então, ele vai ter que olhar com cuidado regionalizado ali, né? Então ele tem que olhar, olha, aqui eu acho que a gente tem que fomentar mais essa região. A gente tem que desenvolver mais essa região do que essa, porque essa aqui já está plenamente desenvolvida. Então vamos focar os nossos esforços nessa região. Então vai compatibilizar os recursos dessa maneira, tá bom? De forma regionalizada. Então é uma avaliação regional do gasto que se faz aqui, ok? As regiões, então, se desenvolvem de forma desigual e esse elo, né, entre o planejamento de longo prazo e os orçamentos anuais, que nós temos com esta estrutura orçamentária que nós temos, PPA, LDO e LOA, faz com que a gente consiga coordenar e buscar sinergia para alterar a realidade, para alterar a estrutura. Então, eu consigo, com esta lógica de PPA, LDO e LOA, transmitir para a LOA o que tem que ser feito e ela consegue pôr a mão na massa para fomentar e desenvolver o país, tá? Então, assim, tudo aqui na teoria, tudo aqui a gente tem que pensar que tem que ser assim, tá? Se a gente não pensar também que não vai ser assim, não tem nem porquê, né? Então, a gente tem que ser positivo aqui. Então, esse é o objetivo, alterar a estrutura, mudanças estruturais, mudanças da realidade, tá bom? Ótimo. Passando para frente, nós temos aqui diretrizes, objetivos e metas. Isso está especificado lá na lei do PPA. Então, a lei do PPA traz a definição do que são diretrizes, objetivos e metas e traz também várias definições, o que é programa, o que é projeto, né? Traz tudo. Então, vamos lá. Diretrizes, pessoal, é uma declaração ou conjunto de declarações que orientam os programas abrangidos no PPA. São normas gerais, amplas e estratégicas que mostram o caminho a ser seguido na gestão dos recursos pelos próximos 4 anos. Por sua vez, o objetivo é aquilo que será perseguido com maior ênfase pelo governo federal, para que no longo prazo a visão se concretize. É a declaração de resultado a ser alcançado que expressa em seu conteúdo o que deve ser feito para a transformação de determinada realidade. Já as metas são a declaração de resultado a ser alcançado, de natureza quantitativa ou qualitativa, o que obviamente vai contribuir para o alcance do objetivo. Gente, eu trouxe para vocês aqui, porque assim, quando a gente lê isso aqui, eu lembro que eu estudava administração, né? Quando eu era concurseira, eu estudava administração geral e pública. E eu lembro que a gente estudava visão, missão, e o que seria isso, e as diretrizes, né? E aquela coisa arada toda. E eu não conseguia visualizar muito isso. E eu tinha uma professora maravilhosa, que se chama Elizabeth Moreira, que hoje é professora aqui do Estratégia, e ela trazia exemplos reais do que é a visão, do que é a missão, e isso me ajudou incrivelmente. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês é trazer, né, agora nos próximos slides, para vocês olharem e verem o que é uma diretriz, o que é um objetivo, o que é uma meta. Porque a gente fica aqui só no falatório, e porque é uma declaração geral, ampla, estratégica, e é o que deve ser feito, e não sei o quê, e você fica boiando na maionese, né? Então, para a gente trazer concretude para o nosso estudo, entender e fazer a ligação na hora da prova do que é uma diretriz, um objetivo, uma meta, vamos tentar entender aqui na realidade, tá? São diretrizes do PPA 2020-2023. O aprimoramento da governança, da modernização do Estado e da gestão pública federal com eficiência administrativa, transparência da ação, digitalização dos serviços, promoção da produtividade,
a busca contínua pelo aprimoramento da qualidade do gasto público, por meio de adoção de indicadores, metas e mensuração da eficácia. Número 4, a eficiência da ação do setor público com a valorização da ciência e da tecnologia, redução da ingerência do Estado na economia, garantia do equilíbrio das contas públicas, intensificação do combate à corrupção, violência e crime organizado. Então, o que você percebeu aqui, né? Diretrizes são coisas meio abertas, né? Você não tem aqui nada concreto, do tipo assim, eu vou fazer isso. Não. Vou intensificar o combate à corrupção. Vamos intensificar a proteção aos direitos humanos. Então, são diretrizes, são ali nortes, tá? É um norte que o PPA vai seguir. Ele vai se basear nessas diretrizes para fazer os programas dele, tá? Então, ele vai ter objetivos e metas a partir dessas diretrizes. Então, se eu quero aqui garantir o equilíbrio das contas públicas, como que eu faço isso? Como que eu concretizo isso, tá? Se eu quero aprimorar a modernização do Estado, eu não tenho que investir em ciência, não tenho que investir em tecnologia, né? Para aprimorar, para trazer menos burocracia, para trazer mais tecnologia para dentro do Estado. Como que eu faço isso? Eu preciso de um programa para fazer isso. Eu preciso ver como é que eu vou contratar alguém para desburocratizar o meu Estado, para trazer uma eficiência maior na minha gestão, algum programa ali que aumente a minha produtividade, tá? Então, a diretriz, ela não faz isso. A diretriz, ela só traça o norte do que será realizado. Por isso que é exatamente isso. São normas gerais, amplas e estratégicas. Você não tem nada muito concreto. É simplesmente um norte a ser seguido, tá bom? Isso aí é diretriz. Agora, eu fui lá no PPA, o anexo 1, o anexo 2, lá, todos os anexos, eles vão trazer para nós quais são os programas, tá, dentro ali do PPA. Então, este daqui, por exemplo, é um programa do 2020-2023 que diz respeito à proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas, gente. Aqui nós temos a diretriz. Então, qual que é a diretriz que ele pensou lá? É a promoção e defesa dos direitos humanos com foco no amparo à família. Essa é a diretriz. O órgão responsável por este programa é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aqui nós temos os valores que vão ser gastos, tá? E, no caso, qual que é o objetivo e qual que é a meta? Objetivo: promover e proteger os direitos sociais e culturais e o direito à cidadania dos povos indígenas. Então, veja, aqui ele já está especificando, né? Dos povos indígenas asseguradas as suas especificidades nas políticas públicas. Então, nós temos aqui já algo mais concreto. Estamos falando de povos indígenas, de proteger estes direitos, tá? A meta, o que que é? Atender 100% das terras indígenas com ações ou projetos voltados à proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas. Como regra, as metas vão estar ligadas a algum número, né? Alguma porcentagem, algum número a ser atingido, né? Como regra, a gente vai ter isso nas metas. Então, veja, na diretriz é a promoção dos direitos humanos. Então, é a minha diretriz, é meu norte, eu quero proteger os direitos humanos. No objetivo, eu já trago, eu quero proteger os direitos dos povos indígenas. E na meta, eu quero atender 100% das terras indígenas com projetos voltados à promoção e à proteção destes povos. Entendeu? Então, olha lá. O objetivo é o que deve ser feito para transformar determinada realidade. Então, eu quero defender o direito dos povos indígenas. E as metas, a gente vai ter uma natureza quantitativa ou qualitativa. Então, mais um aqui para a gente perceber. Agropecuária sustentável. Nós temos a diretriz: promoção da melhoria da qualidade ambiental, da conservação e do uso sustentável de recursos naturais, considerados os custos e os benefícios ambientais. Aqui nós temos todos os valores que serão gastos. O órgão responsável é o MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O objetivo será promover o desenvolvimento da agropecuária sustentável
da pesca artesanal e da aquicultura familiar. Então, neste programa aqui específico, o objetivo está na agropecuária sustentável, pesca artesanal e aquicultura familiar. Veja que ele já especifica. E a meta, elevar de 29,5% para 59% o índice de sustentabilidade da agropecuária. Como regra, é o que eu falei, como regra a gente tem na meta essas porcentagens ou números específicos, tá? Veja então, a diretriz é aquela coisa bem aberta. No objetivo eu já especifico o que eu tenho ali. Então, nesse caso aqui, ele fala pesca artesanal, aquicultura familiar. Isso é muito específico, né? E a meta é elevar de 29,5% para 59% o índice de sustentabilidade, tá? Então, os programas do PPA estão sempre dessa forma. Nós temos a diretriz, o objetivo e a meta, ok? Então, eu queria trazer isso para vocês visualizarem para ver como é que é na realidade, tá? Nós também temos, dentro do PPA, os investimentos plurianuais prioritários, que temos aqui, né, por exemplo, os recursos hídricos. Então, aqui, um investimento prioritário plurianual. Construção do sistema adutor ramal do Agreste Pernambucano. A data do início, 1º de março de 2018, com data de término para final de 2021. Integração do Rio São Francisco com as bacias do Nordeste Setentrional. Início 2007, data do término. Querem terminar até 31 de dezembro de 2023. Projeto de integração do São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. Eixo Norte, porque ali em cima é eixo Leste, ó. Tá vendo? Tudo especificado. Começou em 2008, vai terminar em 2020. Agropecuária sustentável, que a gente viu ali atrás. Fortalecimento da ovino-caprinocultura no estado da Paraíba. Começou em 2020, terminar em 2023. E aqui, recuperação e revitalização do farol de Cabo Branco em João Pessoa. Começou em 2020, terminar em dezembro de 2025. Então, os PPAs, eles sempre vêm dessa forma. Veja, é sempre um planejamento ali que passa, né? Que passa o tempo, que passa ele mesmo. Então, este PPA, a vigência dele é até 2023. Mas ele tem aqui um programa que começou em 2020, por exemplo, esse último aqui, da qualidade ambiental urbana, e ele só vai terminar em 2025. Ou, eu não sei se vai ser o mesmo gestor ou se vai ser outro gestor, mas temos aqui um investimento que está previsto para terminar só em 2025. Entendeu? Então, é sempre assim que funciona o PPA. É sempre desse jeitinho. Se vocês entrarem nos anexos lá, vocês vão ver todas as informações relativas a todos os programas e investimentos plurianuais. Beleza? Ótimo. Passando para frente, então, nós já vimos o que é regionalizado, o que é diretriz, objetivo e meta. E agora a gente vai ver as despesas de capital. Então, pessoal, nós temos despesas de capital dentro do PPA, que são aquelas despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, tá? Aqui são os investimentos que nós temos dentro do PPA, tá bom? Só que nós também temos as despesas delas decorrentes, porque na lei, o que a gente tem? Ó, vamos lá. Na lei tá assim. Para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Mas o que são essas outras delas decorrentes, né? Aqui são as despesas correntes que decorrem das despesas de capital. Ou seja, nossa, que flecha bizarra que eu fiz aqui. Aí. O que você tem que entender aqui? Você tem que entender que um investimento, ele não é um investimento se ele não funciona. Que daí ele é um elefante branco, tá? Então, se você tem a construção de uma escola maravilhosa no seu município, no seu estado, e ela simplesmente é só um prédio, sem professores bons, sem material, sem a pessoa que vai fazer a merenda,
ela simplesmente não funciona para nada, ela não é um investimento, ela é simplesmente um gasto de dinheiro público. Então, quando eu tenho um investimento dentro do PPA, ele tem que trazer quais são as despesas que vão manter esse investimento. Então, se eu quero criar um centro super, hiper, mega power tecnológico de saúde, eu tenho que trazer também tudo que vai ter ali para manter este centro. Então, as despesas com pessoal que nós teremos ali, despesas de custeio, né, manutenção, material, o que eu vou precisar gastar para manter este investimento. Então, eu tenho dentro do PPA a despesa de capital e as que decorrem, as correntes que decorrem dessa despesa de capital, ok? Lindo. Programa de duração continuada. Gente, conforme eu coloquei aqui no slide, na prática, a gente interpreta como as ações finalísticas, tá? Então, aqui são apenas as ações finalísticas que vão aí ter uma duração maior do que um ano, né? Para ter uma duração continuada, necessariamente ela vai ter que passar de um ano. Não se obriga a presença de todos os programas de duração continuada, como aqueles relacionados às atividades meio da administração pública. Aqui, gente, conforme eu falei já em outros cursos, nós não temos uma definição específica do que é um programa de duração continuada. Quando você vai na doutrina, quando você procura isso em algum manual, ninguém fala especificamente o que é, tá? Então, você leva para a prova que é um programa que, como regra, estará ligado à ação finalística e que vai ter uma duração maior aí do que um exercício financeiro, né? Porque, para ser continuado, pelo menos tem que durar mais do que um ano. E nunca vi cobrar definição disso aqui na prova, tá? Só pedem para dizer se isso aqui está dentro do PPA, beleza? E está. Passando para frente, o artigo mais cobrado em provas de concurso. 167, parágrafo 1º da Constituição. Gente, como amam cobrar esse artigo. A banca Sebrasp é apaixonada por ele, tá? E outras bancas também, mas é incrível o quanto a Sebrasp gosta de cobrar isso aqui. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Aqui eu trago para vocês a definição de investimento da Lei 4.320, não vou ler aqui com vocês agora, tá? É a ideia de obras, instalações, equipamentos, material permanente, tá? A gente não precisa ver isso neste momento. O que você precisa saber é que se um investimento vai ter uma duração maior do que um exercício, você só tem duas opções. Ou ele nasceu na LOA, ou ele nasceu no PPA, desculpa, ou ele nasceu no PPA, ou ele será incluído no PPA. De uma forma ou de outra, este investimento que ultrapassa um exercício financeiro, ele está dentro do PPA. Se a LOA quiser começar a fazer um investimento que dura 3 anos, se ele não estiver dentro do PPA, crime de responsabilidade no gestor, tá? Então aqui, gente, é essa lógica. A banca te traz a construção de um presídio que vai durar 3 anos, mas ele não está previsto no PPA. O que vai ter que ser feito? Vai ter que ser incluído no PPA por uma lei, tá? Então a lei vai ter que incluir ele lá. Ah, mas ele já estava incluído no PPA, então não precisa incluir de novo, tá tudo certo. Ele precisa estar dentro do PPA de uma forma ou de outra. Ou ele nasceu no PPA, ou ele foi incluído depois, ok? Para a LOA conseguir fazer essa despesa que vai passar um exercício. É um investimento. É um investimento que ultrapassa um exercício financeiro, ok? Ótimo. Prazos do PPA. Gente, para a gente entrar nos prazos, é importante que a gente tenha em mente esses 3 tipos aqui, essas três definições. Legislatura, sessão legislativa e período legislativo. Por quê? Porque os prazos do PPA, LDO e LOA utilizam alguns termos disso aqui, tá? Então, vem aqui comigo. A legislatura, pessoal, é o maior de todos, né? É o período de 4 anos que nós temos lá no nosso poder legislativo. A sessão legislativa é o que nós temos todo ano. Então, nós temos, dentro de uma legislatura, nós temos 4 sessões legislativas. Então, cada ano eu tenho uma sessão legislativa. Esta sessão legislativa, ela é dividida em 2 períodos, sempre assim.
Então, numa legislatura inteira, eu tenho 8 períodos de sessão, de 8 períodos das sessões legislativas, tá? O primeiro período, de 2 de fevereiro a 17 de julho, eu vou até pôr numa caneta aqui que tá meio pequenininho, né? 2/2 até 17/7 e 1º de agosto, 1º/8 a 22 de dezembro. Gente, sempre assim, tá? Sempre assim. Então, tem que lembrar, legislatura são os 4 anos, cada legislatura tem 4 sessões legislativas e cada sessão legislativa tem 2 períodos. A gente vai utilizar ali agora nos prazos alguns conceitos aqui. Por quê? Primeira coisa, né? Primeira coisa para falar. O prazo do PPA está no ADCT? Tá no ADCT. Até hoje, a lei complementar, que tinha que dispor sobre vigência, exercício financeiro, prazos de PPA, LDO e LOA, elaboração dos instrumentos, até hoje ela não foi editada, tá, gente? Então, assim, complicado, mas a gente tem que ir lá no ADCT. Então, vamos lá. Artigo 35, parágrafo 2º. O projeto do PPA, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então, lembra que nós temos 4 sessões legislativas na legislatura, né? Então, vamos lá. O Poder Executivo envia para o Poder Legislativo até 31 de agosto do primeiro ano de mandato, o PPA. E o Poder Legislativo devolve até o dia 22 de dezembro. Por quê? Porque 22 de dezembro, ó, é o término da sessão legislativa, ok? Ótimo. O que a gente tem que saber aqui? Que o PPA e o mandato nunca coincidem, tá? A vigência deles nunca vai coincidir. Então, nós temos aqui 4 anos de mandato e 4 anos de PPA. O mandato está aqui e o PPA está aqui, tá? No primeiro ano de mandato, o chefe do executivo vai fazer o quê? Vai executar o quarto ano do PPA anterior, do PPA do outro gestor ou dele mesmo se ele foi reeleito, mas é o 4º ano. No primeiro, aqui, opa, não, deixa eu colocar com a outra canetinha certa agora, peraí. Aí nós temos 2º ano de mandato, 3º ano, 4º ano. No caso, o chefe do executivo vai, deixa eu pegar a caneta, vai enviar o projeto de PPA dele no primeiro ano de mandato dele. Então, ele tá aqui, ó, ele tá ali executando, eu nunca consigo arrumar, aí, ó, aqui, ó. Ele tá aqui executando o 4º ano do PPA anterior, no primeiro ano de mandato dele. Então, enquanto ele executa o 4º ano, ele vai elaborando o PPA dele, tá? Ele elabora esse PPA no dia 31, até o dia 31 de agosto deste primeiro ano de mandato, ele envia para o Poder Legislativo o projeto dele. O Legislativo estuda, aprova, né? Estuda, discute, emenda, aprova e devolve até 22 de dezembro. O que acontece? No segundo ano de mandato, então, inicia o primeiro ano do PPA desse gestor que já está no segundo ano. Então, o gestor, ele executa 3 anos do PPA dele, porque no 4º ano do PPA dele, se outro gestor for eleito, é esse outro gestor que vai executar. Assim como ele está executando o 4º ano do PPA anterior, tá bom? Então, tá sempre essa desvinculação. Nunca tá perfeito, tá? Tá sempre assim, beleza? Isso para a gente não ter uma descontinuidade dos projetos, dos programas, dos serviços, tá? A gente tem ali essa lógica de que a gente tem que manter uma continuidade e até para este governante entrar e sentir como que funciona, ver ali o que ele acha que é interessante manter,
Às vezes ele vai falar assim, nossa, mas isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, eu quero que isso aqui tenha no meu PPA também, né? Gostei desse programa, gostei desse investimento, gostei desse projeto, a gente tem que manter isso aqui é ótimo, tá? Ou, ó, isso aqui não tá dando resultado, então no meu PPA eu não quero mais isso aqui, porque isso aqui eu não tô vendo alteração nenhuma e estamos só gastando dinheiro nisso aqui. Então vai ser ali uma reformulação, mas dá o tempo dele entender aquele PPA anterior e dá o tempo dele se ajeitar ali na função e criar um PPA dele que também englobe, com certeza absoluta, projetos e programas do PPA anterior, tá bom? Então a gente sempre tem essa desvinculação. Tem questão que fala que o PPA se confunde com o mandato, isso vai estar errado. Tem questão que fala que o PPA é nacional, então só faz um PPA para todos os entes, errado também, cada um tem o seu PPA. E também é interessante você perceber que a vigência do PPA está atrelada ao mandato. Então, se o mandato for de 5 anos, o PPA vai ter 5 anos também, porque ele vai ter a vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. Se fosse um mandato de 5 anos, ele teria vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. Então, a gente teria 5 anos de mandato e no primeiro ano do próximo, né, terminaria a vigência. Então, se houver uma alteração da duração do mandato, nós também temos uma alteração da vigência do PPA, porque ele está atrelado, ok? Ótimo. Passando aqui para frente, só para a gente dar uma pincelada no PPA 2020-2023, os programas, pessoal, nós temos aí programas dentro do PPA, né, conforme eu mostrei para vocês, que é um conjunto de políticas públicas financiadas por ações orçamentárias e não orçamentárias. Isso após as diretrizes terem sido estabelecidas. Porque vocês viram lá que as diretrizes são aquelas normas gerais, amplas, estratégicas, né? Aquela coisa mais abstrata, uma coisa mais assim, um guarda-chuvão, assim, né? Que abarca tudo. Então, como que eu vou ter os programas antes das diretrizes? Não tem como. Tem questão cobrando isso, dizendo que os programas só serão elaborados e estabelecidos após as diretrizes terem sido estabelecidas. Lindo, perfeito, é isso mesmo. Por quê? Porque eu não consigo estabelecer um programa se eu não tenho uma diretriz, tá? Então, é essa aí que vai ser a lógica. O programa é um instrumento de organização da ação governamental que visa a concretização dos objetivos pretendidos e ele é mensurado por indicadores, tá bom? O PPA Federal 2020-2023, você vai anotar aí que ele tem programas finalísticos e de gestão. No PPA 2016-2019, nós tínhamos os programas temáticos e os programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado. É exatamente a mesma lógica, só mudou o nome, tá? Os finalísticos, pessoal, eles vão trazer ali um produto, um serviço, um bem para a sociedade, tá? O foco é a alteração da realidade. O foco é entregar algo para a sociedade, né? Alterar a estrutura, solucionar problemas da sociedade. Essa que é a lógica do programa finalístico. Já o de gestão, ele está voltado para a gestão do próprio Estado. Então, é literalmente a manutenção, o serviço ao próprio Estado, tá? Então, aqui nós temos essa diferenciação de programas finalísticos e de gestão. A partir dos concursos agora, a gente não vai mais ter cobrança de programas temáticos. Então, sempre vai focar nos finalísticos e nos programas de gestão, tá bom? Ótimo. E para nós finalizarmos PPA, tenho aqui o artigo 65, parágrafo 4º, que traz que os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição serão elaborados em consonância com o PPA e apreciados pelo Congresso Nacional. Muitas vezes, esses planos, programas nacionais, regionais e setoriais têm duração superior ao PPA, porque eles são de longo prazo. A exemplo do Plano Nacional de Educação. Só que, ainda que seja duração superior,
ainda que de duração superior, eles têm que ser elaborados em consonância com o PPA, que é de duração inferior, tá? Aqui eu tenho só, né, uma ressalvinha para vocês, no sentido de que duvido muito que a prova venha nesse sentido, né, quando vocês forem fazer um concurso, mas se vier, você tem que fazer o raciocínio do que veio antes, tá? Porque se um programa de longo prazo, ele sempre vai nascer na vigência de algum PPA, esse programa de longo prazo. Então, quando eu estou elaborando, qual que é o PPA que está vigente? Tem que estar em consonância com aquele PPA. Mas, futuramente, né, ele está lá, ele vai ter uma vigência de 20 anos. O segundo PPA na vigência dele vai ter que estar em consonância com ele. Para fazer as diretrizes, tem que estar de acordo com esse plano de longo prazo. Então, nós temos sempre isso, né? Um está de acordo com o outro. Como regra geral, a questão te cobra a literalidade do parágrafo 4º, dizendo que estes programas nacionais, regionais, setoriais têm que estar em consonância com o PPA. E isso estará lindo, correto, e você vai marcar o X ali, tá bom? Ou o Czinho, se for de certo e errado. Beleza? Então, ótimo. Terminamos aqui a parte de PPA e logo eu volto aqui com LDO. Então, até, um beijo e vem comigo!